Olá pessoal, aqui é o Ivan e nesse vídeo eu vou discutir com vocês a respeito do porquê a Rússia está tendo tantos problemas na invasão da Ucrânia e como esses problemas refletem uma mudança muito significativa na guerra moderna. Como esses problemas refletem as mudanças que nós teremos no cenário militar mundial, tanto nesse caso da Rússia quanto nos conflitos que virão. E eu digo que virão no futuro porque nós estamos, a cada dia que passa, mais próximos de um cenário multipolar. A ascensão das potências orientais frente aos Estados Unidos faz com que a briga por poder, as guerras de procuração e essa luta por protagonismo se torne a cada dia que passa mais acirrada. Então, sim, teremos conflitos em maior escala no futuro. Nós não estamos entrando em uma era de paz e prosperidade, infelizmente. E agora vamos analisar o que está acontecendo na Ucrânia. Porque vocês sabem, o exército russo é muito maior, mais bem equipado, mais poderoso, tem milhares e milhares de blindados, aviões, helicópteros, tudo aquilo que é necessário para fazer uma invasão. Mas mesmo assim a invasão não está dando certo. Cidades que já deveriam ter sido tomadas, como Mariupol, continuam resistindo. Kiev, que é a capital da Ucrânia, que já deveria ter sido tomada, inclusive diziam que Kiev ia cair em 2 horas no início da guerra, já resiste há 2 semanas, mesmo cercada pelas tropas russas. E nós podemos ver em qualquer lugar da internet com extrema facilidade dezenas de vídeos dos blindados russos sendo destruídos, tanto por equipamentos antitanque portados por soldados, né, como aquelas lança-foguetes, principalmente os mísseis Javelin americanos, como por drones. Inclusive, o drone turco Bayraktar TB2 tem sido usado em larga escala nesse conflito e tem causado gravíssimas baixas ao exército russo. E é sobre isso que eu gostaria de falar, porque não é agora que surgiu o Bayraktar e não é agora que ele se provou superior aos blindados. Na verdade, houve um conflito que quase ninguém ouviu falar há 2 anos atrás. Aliás, menos de 2 anos atrás, foi no final de 2020. Foi a guerra de Nagorno-Karabakh, pessoal. E vocês provavelmente não sabem onde fica essa porcaria. E eu não sabia onde ficava até que eles fizeram uma guerra lá para que o lugar se tornasse importante. Mas fica entre a Armênia e o Azerbaijão. É um território que já está em disputa há anos, desde que Stalin, usando as suas técnicas políticas sórdidas para causar divisão e briga entre a Armênia e o Azerbaijão, ele entregou a região de Nagorno-Karabakh para o Azerbaijão, que é uma região de maioria cristã, que é a religião na Armênia, e ele fez isso para criar uma divisão entre a população lá, criar um conflito local e impedir que houvesse contestação à União Soviética. Esse é o pano de fundo político do conflito, mas o que aconteceu, inclusive, para vocês saberem, a Armênia e o Azerbaijão ficam a leste do Mar Negro. O Mar Negro é aquele mar, né, que fica embaixo da Ucrânia. Vocês imaginem um mapinha, tem ali a Ucrânia, aí embaixo, né, no sul tem o Mar Negro, aí ao leste, imagine a direita do Mar Negro, você vai ver que tem uma faixa de terra entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. O Mar Cáspio é aquele mar que não tem, né, aquele lagoão que chamam de mar, e aí lá entre o Mar Negro e o Mar Cáspio tem a Geórgia, a Armênia, a Azerbaijão, e aí é nesse ponto entre a Armênia e a Azerbaijão que fica Nagorno-Karabakh. Bom, pra vocês saberem do que eu tô falando, onde que é, pra vocês imaginarem, foi lá que aconteceu o conflito. E as forças do Azerbaijão, mesmo tendo menos blindados, conseguiram acabar com as colunas de blindados da Armênia usando esses mesmos drones Bayraktar TB2 fornecidos pela Turquia. Bom, pra vocês saberem, a coluna de blindado é o que vocês devem ter visto nas imagens lá na Ucrânia, que é quando movem uma formação de blindados bem longa ao longo de uma estrada, né, chamam isso de coluna,
E aí essas colunas da Armênia que estavam sendo usadas, inclusive, se não me engano, não vou pesquisar isso agora, mas se não me engano haviam tanques russos nessas colunas, né, tanques de fabricação russa fornecidos pela Rússia. E esses tanques foram destruídos pelos Bayraktar, que estavam sendo comandados pelo Azerbaijão. Um drone desses, ele carrega, se eu não me engano, 2 munições antitanque. Ele pode carregar 2 foguetes antitanque ou uma bomba maior para causar dano a grandes estruturas. Mas a graça realmente desse drone é poder destruir 2 blindados num voo. Depois descer em algum lugar e reabastecer. Infelizmente é um drone grande que necessita de uma pista para operação, então à medida que o conflito na Ucrânia for se estendendo e não tiver mais onde pousar e abastecer esses drones com bombas, vai ficar mais difícil para o exército ucraniano operar. Mas qual que é a questão disso a respeito da guerra moderna? Vejam só, a guerra é uma coisa que muda de acordo com a tecnologia. Antigamente, a formação cerrada de soldados com espadas e escudos servia para contrapor pequenos grupos, servia para contrapor forças desorganizadas, e foi assim que os romanos conseguiram conquistar, foi assim que os hoplitas, espartanos e atenienses conseguiram ganhar suas guerras, foi assim que os macedônios conseguiram, através da introdução da sarissa, que era uma lança maior, eles conseguiram vencer os espartanos, os atenienses, os cretenses e etc. Tá, tô muito distante da história, mas se a gente for para mais perto, a gente vê como as mudanças as mudanças na tecnologia mudaram a maneira como se lutam as guerras. Na Primeira Guerra foi inventada a metralhadora. A metralhadora é um negócio que já existia anteriormente, é claro. Havia a famosa Gatling Gun no Velho Oeste, tudo, né? Mas ela passou a ser usada em guerra mesmo, na Primeira Guerra. E aí com a metralhadora acabou formação de soldados avançando para cima do inimigo, acabou cavalaria, acabou isso tudo. Certo? Uma introdução tecnológica mudou toda a forma como se luta. Aí depois, na Segunda Guerra, os alemães inventaram a Blitzkrieg, usando os blindados e os aviões em coordenação com o avanço das tropas. Mais uma maneira como a introdução de aviões mais tecnológicos e blindados tecnológicos conseguiram mudar a forma como se fazia a guerra. Hoje em dia as coisas mudaram muito mais, porque cada vez menos faz sentido você ter grandes formações de soldados, né, grande volume de soldados avançando num mesmo lugar. Houve, por exemplo, as guerras no Kuwait, no Iraque, no século passado, onde ainda se utilizavam as técnicas de avanço de ondas humanas, né? As pessoas avançavam quase com armas rudimentares, avançavam correndo aos milhares para cima do inimigo para sobrepujá-lo em números. Isso aí era uma coisa que era feita no Oriente Médio, mas que hoje em dia não faz o menor sentido, porque você ter uma grande aglomeração de soldados significa simplesmente um maravilhoso alvo para jogar um míssil e matar todo mundo. Então, as técnicas de guerra hoje são mais focadas em grupos menores com maior capacidade de mobilidade, ou seja, maior possibilidade de se deslocar de um ponto a outro, atacar em um ponto, ir para outro ponto, segurar uma posição, mas que não se tornem um alvo extremamente atrativo para drones ou para artilharia inimiga. Olha só como é interessante isso, como que a guerra vai mudando de acordo com a tecnologia. Hoje é muito mais fácil você localizar tropas inimigas. Tem drone que você pode botar para voar, tem satélite, tem mira de calor, tem o diabo para você localizar uma tropa inimiga. Então fica muito mais difícil você concentrar um grande contingente de soldados num lugar só. Não é mesmo? E em relação ao que está acontecendo na Ucrânia, sobre os blindados e os drones, fica claro uma coisa. Na guerra moderna, os blindados eles só vão ter utilidade se forem acompanhados de excelentes sistemas de defesa antiaéreos para impedir ataque de drones e grupos de apoio de soldados que sejam precisos, que tenham grande mobilidade para impedir que um maluco
venha com uma Javelin, né, um lança-foguete a 5 km e exploda o blindado sem que ele possa ter defesa nenhuma. Então tem que ter defesa antiaérea e tem que ter um grupo de apoio no chão que garanta que um soldado não vai vir da casa do capeta de explodir o blindado. Sem isso, pode esquecer blindado na guerra moderna. Não vai mais funcionar, tá bom? Eu tô fazendo aqui a aposta pra vocês. Eu não gosto de ficar cravando esse tipo de previsão aqui no canal, mas isso é uma coisa que eu posso cravar. Ou a Rússia modifica sua tática, para de agrupar blindado na estrada, sem grupo de apoio, praticamente sem defesa antiaérea, ou eles dão um jeito nesse problema, ou eles vão só perder dinheiro nessa guerra e vai ser uma grande catástrofe. Como eu falei anteriormente no vídeo, eu acho totalmente possível que com o passar do conflito e a destruição das bases, das pistas de pouso, vá se tornando mais difícil para os ucranianos voarem seus drones, e aí a Rússia, pelo mero número de blindados e número de suas tropas, consiga sim sobrepujar os ucranianos. É totalmente possível que isso aconteça. Mas o custo já está alto demais. 2 semanas de guerra e o custo já é alto demais, já é um custo inaceitável. Se o Putin soubesse que ia custar tão caro essas 2 semanas, ele não teria começado a guerra. Até porque ele poderia ter anexado aquelas regiões de Luhansk e Donetsk sem precisar disparar um tiro. Poderia ter feito. Não é mesmo? Mas não fez. Resolveu entrar numa guerra em que as coisas não pareceram bem calculadas e agora o resultado para a Rússia está ruim. Já está dando errado. No longo prazo, vou repetir isso de novo, eu acho. Num longo prazo, num conflito que se vá se estendendo, a Rússia ganha. Soldado pra caramba, um monte de arma nuclear, diabo. Poço de petróleo para ter combustível infinito para aquele monte de tanque. A Rússia ganha no longo prazo. Mas num prazo mais longo, onde as consequências da guerra batem à porta do governo russo e do povo russo, não tem outra solução. É a derrota que vai se abater sobre os russos. Infelizmente para eles, felizmente pra gente que não gosta de imperialismo, né? Um abraço, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Tem vídeo novo todos os dias, às vezes sobre política, às vezes sobre polêmica, e às vezes eu tenho um motivo para falar desse assunto que eu adoro tanto, que é a guerra, né? É super legal a guerra. Só não é bom na nossa casa, né? Abraço e até mais.